E assim, cumprindo a programação desta manhã, eu quero anunciar a todos vocês o próximo tema que será abordado. Terá como tema da captação ao reuso, o papel das empresas na gestão circular da água. E para esse momento, eu gostaria de convocar o zootecnista João Paulo Figueira para que venha ocupar esse espaço na tribuna, para que possa apresentar o tema proposto para apreciação de todos. E eu gostaria de anunciar aqui um breve currículo do nosso moderador João Paulo Figueira, lembrando que, a pedido de todos os moderadores, nós estamos suprimindo os dados curriculares, porque, obviamente, todos eles têm uma grande experiência no seu ramo de atividade, mas, para simplificar, foi solicitado por eles mesmos que a gente simplifique os seus dados curriculares. Desta forma, gostaria de apresentar rapidamente para vocês, então, o João Paulo Figueira, que é formado em zootecnia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, com especialização em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e Direitos Humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC do Rio Grande do Sul. Há 19 anos, ele ocupa a função de gerente de desenvolvimento sustentável na empresa Special Dog Company. E é com esse preâmbulo, com esse anúncio, que eu anuncio a todos vocês a participação do zootecnista João Paulo Figueira, com a salva de palmas, a saudação de todos. Bom dia a todos e a todas, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, a convite de Rotary, a convite da ONG Rio Pardo Vivo, para estar dividindo um pouquinho com vocês do que a Special Dog tem feito nesses últimos anos, talvez aí nessa última década, com relação à gestão hídrica. Então, mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu estou há 19 anos na Special Dog, como foi comentado. Nos primeiros 9 anos eu atuei como zootecnista, então dentro da indústria, trabalhando com desenvolvimento de produtos, controle de qualidade, entre outros. E há 11 anos, então pouco mais de uma década, agora em maio completa 11 anos, fiz uma transição de carreira e ocupo então um cargo de liderança ali com relação à construção do valor sustentabilidade, não só para a organização, como para toda a nossa cadeia de valor. Então a gente vai falar um pouquinho de indústria e resiliência hídrica, da captação ao reuso, o papel das empresas na gestão circular da água. Para quem não conhece, para quem é de fora principalmente, essa é a Special Dog, nós estamos localizados perto daqui. É uma empresa de pet food, então nós produzimos alimentos para cães e gatos. Hoje são alimentados com aquilo que a gente produz, algo em torno de 4 milhões de cães e gatos, espalhados aí por 11 estados brasileiros e mais 13 países para os quais a gente exporta. E de uma forma geral, quando a gente olha a empresa de cima, nessa visão aérea, que eu gosto muito, a gente consegue identificar várias das práticas de sustentabilidade aqui, mas a gente vai focar hoje na gestão hídrica, então a gente consegue ver captação, vários tanques espalhados pela empresa para fazer tudo isso acontecer. Mas vamos lá, a gente vai voltar nas práticas logo mais. Mark Twain, ele tem uma frase, ele é um escritor norte-americano, e ele fala o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua e da minha vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu o porquê nasceu. Isso está muito atrelado a encontrar propósito, e é isso que a gente acredita ali na Special Dog, e foi dessa forma que nós desenvolvemos essa jornada pela sustentabilidade e pela gestão hídrica. Antes da gente começar a executar, como bem comentado pelo Zilinho aqui, com relação à ação, antes de colocar a mão na massa e executar de fato, a gente precisa entender o porquê. Onde nós queremos chegar, qual é o objetivo dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada que a gente está começando a trilhar. E foi isso que a Special Dog fez, ela foi buscar propósito, a partir de uma iniciativa muito simples, mas extremamente transformadora, que é o processo de reflexão. Passamos então a refletir a nossa razão de ser, em algum momento dessa trajetória de 25 anos da empresa, e responder algumas perguntas
Simples. Porque fazemos o que fazemos, qual o impacto positivo da nossa empresa na sociedade e qual a nossa real contribuição, nosso legado para as comunidades onde atuamos. Isso vale para as empresas, como valeu, e vale ainda para a Special Dog, mas isso vale para a gente, enquanto indivíduos. Qual é o nosso propósito? De que forma a gente vai deixar uma colaboração, um legado para a nossa comunidade, para a sociedade de uma forma geral, para o planeta, tá? Então, foi num processo simples assim que a gente começou a trabalhar essa jornada de sustentabilidade pela sustentabilidade. E para trazer um pouquinho mais de profundidade nesse propósito que nós encontramos, eu trouxe um breve vídeo aqui para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Fazer mais é ir além do óbvio, além da obrigação, da regra ou da conveniência. É sobre cuidar, respeitar, valorizar e inovar. É sobre ser melhor para o mundo e não o melhor do mundo. Orientada por valores sólidos que estão presentes desde sua fundação, a Special Dog Company busca conciliar os interesses do negócio com o bem comum. E agora, oficializa esse compromisso através do programa Mais Sustentável, com objetivos e metas que norteiam o planejamento estratégico da empresa. Além de alimentos de qualidade, queremos fazer mais. Mais para o meio ambiente, para os animais, para os indivíduos e para a sociedade. Assim, queremos deixar a nossa contribuição para essa e as próximas gerações. Conheça as nossas iniciativas em specialdog.com.br/mais sustentável. Special Dog Company. Alimentando pets por um mundo melhor. Então foi esse o propósito que nós encontramos, é isso que nos move, isso que me faz acordar todo dia e trabalhar, é por essa transformação. Mas a gente sabe que os desafios estão aí, né? Não é romântico, né? Não é um mar de flores, e é exatamente para isso que a gente está ali todos os dias, tentando desenvolver algo diferente, fugir do trivial, né? Para que a transformação de fato aconteça. O que a gente precisa mudar na prática, no dia a dia, é a compreensão de que desenvolvimento e sustentabilidade estão em pratos opostos da mesma balança. Se você quer desenvolvimento, você precisa abrir mão de sustentabilidade. Se você investe em sustentabilidade, você está abrindo mão de desenvolvimento. Na verdade, essa compreensão, que é ainda a compreensão da maioria das pessoas, não é o que a gente acredita lá na Special Dog, não é o que eu acredito particularmente. O que nós acreditamos é que o desenvolvimento perene, de longo prazo, ele só é concretizado de forma sustentável. Quando a gente aplica a sustentabilidade às nossas entregas de negócio, aquilo que a gente produz e faz no dia a dia. A partir disso, a gente começou então a construir essa jornada de sustentabilidade na Special Dog. Não vou entrar em detalhes aqui, eu precisaria de um tempo maior, mas é importante trazer para que a gente entenda e compreenda que é jornada. Não se faz isso da noite para o dia. A gente precisa olhar com visão de médio e longo prazo para todo esse processo. E foi assim que a gente veio trilhando essa jornada. Chama atenção aqui para o início do trabalho. Eu comecei nessa nova função minha, fiz essa transição de carreira a partir de 2015, né, quando assumi a liderança da área de desenvolvimento sustentável, porque em 2014, no início de um novo ciclo estratégico, nós compreendemos, fizemos aquela reflexão e compreendemos aquele nosso papel, né, que fugia do trivial. E o nosso mote, né, o objetivo que orientou os trabalhos da empresa de 2014 até 2020 foi o Pensando Além, Fazendo Mais. E vem ao encontro do que foi dito agora há pouco, através de uma pergunta, de você fazer um movimento extremamente complexo, né, desafiador, de tirar o lucro como objetivo final do seu negócio.
O lucro, quando a gente passa a olhar de uma forma mais ampla, né, com amplitude de consciência, ele passa a ser um meio para que a gente atinja objetivos maiores, que impactam positivamente a comunidade, a sociedade de uma forma geral, o nosso planeta. E foi dessa forma que a gente começou a trabalhar. Quando a gente levantou essa bandeira do Pensando Além, Fazendo Mais, estava tudo resolvido? Não. Era só o início de um trabalho que ainda não terminou e nem tem data para terminar. A gente precisa constantemente estar desenvolvendo toda essa cultura e esse trabalho ao longo dos anos que já passaram e dos que estão por vir. Chama atenção também para a chegada da Agenda 2030, dos 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Gabriel também trouxe aqui, fiquei feliz em ver na apresentação dele, que nortearam o trabalho da Special Dog desde o início. É importante que a gente tenha referência. De onde a gente está tirando isso? Está aqui uma agenda global, né, com 17 objetivos extremamente abrangentes e que qualquer tipo de mazela do mundo está ali contida para que a gente possa encontrar caminhos para estar resolvendo, né? Então essa jornada foi sendo trilhada com vários desafios pelo caminho, como acontece ainda hoje, mas a gente veio construindo de uma forma muito sólida, sem grandes retrocessos. Importante dizer, sem grandes retrocessos, porque a transformação veio a partir da cultura, né? Inserindo sustentabilidade gradativamente como um valor para aquelas pessoas que estavam a todo momento participando desse processo. Colaboradores da empresa, clientes, fornecedores, comunidade local e assim por diante. Sustentabilidade, para a gente, passou a ser muito mais do que um conceito. Passou a ser uma nova lógica econômica, uma nova filosofia de negócio. Uma nova forma de fazer negócio. E que tipo de negócios? Negócios com valores, onde a gente quer o nosso desenvolvimento atrelado ao desenvolvimento de toda a cadeia de valor. A gente vê de uma forma geral os negócios acontecendo dessa forma. O racional direcionando toda a ação e ponto. Racional e ação. A nossa proposta sempre é que a gente traga o emocional, né? Muitas vezes o intangível para fazer parte dessa conta, para a gente estender o olhar e aumentar o nível de consciência de todas essas pessoas. Como foi colocado no vídeo, né, foi trazido no vídeo, nós lançamos então em 2022, para dar sustentação a todo esse trabalho, o Mais Sustentável, né? São 4 grandes pilares para que a gente organize toda essa ação, né, que estava sendo planejada. M de meio ambiente, A de animais, I de indivíduos e S de sociedade. E esse Mais Sustentável, essa proposta de trabalho, chegou até as nossas embalagens, até produtos, influenciando decisão de compra. E é aí que a sustentabilidade fecha a conta. A gente faz o bem para a comunidade, para a sociedade, para o planeta, e essa sociedade retribui em forma de valorização do produto, né? Por isso que eu falo, não o intangível, muitas vezes ele acontece, mas hoje sustentabilidade é totalmente passível de se materializar, de se tangibilizar, e isso agrega em reputação para o negócio, sem dúvida nenhuma, e consequentemente em perenidade aos negócios. É isso que a gente tem visto ali na Special Dog. Aqui é um dos produtos que foram lançados mais recentemente, uma linha nova, um produto super premium, e aqui eu mostro o quanto a sustentabilidade de fato, verdadeiramente, de forma profunda, vem influenciando as decisões de negócio. Para quem trabalha aqui em empresa, sabe o quanto que rótulo de produto é algo extremamente disputado, não é fácil ocupar um espaço nesses rótulos, né? E a gente tem um produto aqui em que boa parte, né, do rótulo, ele vem com atributos e destaques para sustentabilidade. Desde carbono responsável, passando pela superproteína de inseto, né, uma inovação no mercado pet food brasileiro, bem-estar de peixes e boas práticas de aquicultura, embalagem reciclável, o aterro zero, né, somos uma empresa aterro zero, 99,98% de reciclabilidade dos nossos resíduos, e por fim, né, que é o tema nosso aqui hoje, a pegada hídrica, né, mais de 80 milhões de litros todos os anos deixando de ser utilizado de água potável, tá? São várias as iniciativas, boa parte delas em parceria com o meu amigo Luizinho Cavalchuk, né, um cara que eu tenho uma enorme admiração. Então, boa parte dessas práticas aqui em parceria com a ONG, e várias outras, né, que trazem esse valor sustentabilidade para a organização. A partir de 2021, o Pacto Global, né, ele passou a promover um programa chamado Ambição 2030. E dentro desse programa, a nível nacional,
vários movimentos foram criados, né? Esses 5 são os que a Special Dog assumiu o compromisso, com relação à água, com relação à equidade de gênero, com relação à saúde mental e segurança psicológica, com relação à busca pelo salário digno e também o Conexão Circular, que entrega ali para o ODS 12 e fala muito para a economia circular e para a gestão de resíduos principalmente. Nosso foco aqui hoje, então, é aquilo que a gente vem fazendo e que entrega para o movimento Mais Água. Esse movimento, ele traz 4 grandes metas. As 2 primeiras dizem respeito a questões de efluentes, de saneamento básico, né? E as 2 últimas, que foram aquelas que nós assumimos, fala sobre desenvolver pelo menos um projeto que altere positivamente a quantidade, qualidade e regime de vazões de uma bacia hidrográfica nacional sob estresse hídrico. E a última, aumentar em 25% a eficiência do uso da água nos processos produtivos, assegurando retiradas menores e sustentáveis de recursos hídricos da natureza. Então agora, de uma forma muito prática, a gente vai passar por alguns dados aqui, para que eu possa ilustrar um pouquinho do que a Special Dog tem feito, como ela tem feito e como a gente tem avançado, né, nesse tema. Não poderia deixar de agradecer aqui, né, o time de meio ambiente da empresa, aqui representado inclusive pela Mariana, que foi quem compilou todos esses dados aqui e quem trabalha isso no dia a dia, né? No final eu venho aqui passar a mensagem para vocês, mas tem um time fantástico lá que faz tudo isso acontecer na prática. Aqui a gente está falando primeiro, a gente está começando de trás para frente, a gente está falando sobre a meta 4, tá? Eficiência hídrica em processo. Até 2021, antes da gente iniciar esse aprendizado dentro do Pacto Global, a gente tinha uma compreensão e a gente executava dessa forma as metas através de consumo relativo. Então a nossa principal meta relacionada a consumo de água era uma meta relativa, ou seja, volume de água consumida dividido pela tonelada de produto produzido. Isso norteava e nos sinalizava se a gente estava fazendo uma boa gestão hídrica ou não, né? A partir de 2021, a partir desse curso que trouxe muita ambição à nossa visão, a gente passou a entender que sim, o consumo relativo ele é importante, mas é o consumo absoluto que diz o quanto a gente está impactando de fato lá na ponta, né? Se a gente está causando, contribuindo ou não para o estresse hídrico daquele ambiente onde a gente está localizado. Então a gente mudou essa forma de olhar e isso foi fundamental e eu vou explicar para vocês nos próximos slides e vai ficar muito evidente o quanto isso foi importante. A gente definiu depois de definir consumo absoluto como meta principal, a gente entendeu que as submetas deveriam ser o índice de substituição da água potável por uma água de reuso, né? Então, água de chuva, circuitos fechados e assim por diante, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. E eficiência hídrica produtiva. Então, relativamente, quanto que a indústria estava conseguindo utilizar de menos volume de água para produzir uma tonelada de produto. Então, foi dessa forma que a gente fez e a gente tem aqui, inclusive, vários, né, exemplos. Espera aí, deixa eu pegar outra aqui que eu acho que é melhor. Aí, aqui. Então a gente tem aqui vários exemplos, né? Imagino que a leitura não esteja tão fácil, mas não tem problema que eu vou trazer isso nos próximos slides. Então a gente sai de um cenário em que a gente acreditava numa evolução, porque o cenário de consumo relativo ele era cada vez melhor, ou seja, cada vez menor, mas quando a gente olhava para consumo absoluto, a gente via isso crescendo significativamente. Opa, não faz sentido olhar simplesmente para consumo relativo. E a gente começou a trabalhar então nessa nova lógica, tá? Aqui a gente vê o cenário até 2024, e eu fiz 2 recortes aqui, um recorte de 21 a 24, 2021 a 2024, e trouxe de uma forma separada 2025, vocês já vão entender por quê. No primeiro momento aqui, no gráfico acima, a gente tem o consumo relativo de água de uma das fábricas da empresa, e a gente vê um decréscimo constante, né? De uma forma gradativa, a gente vem ano após ano reduzindo a quantidade de água necessária para fazer uma tonelada de produto. Então, um fator muito importante. 39,8% nesses últimos anos. Somado a retorno de condensado. O que é esse retorno de condensado? Para que a gente possa produzir pet food, a gente precisa cozinhar, né, um blend de matérias-primas para que a gente tenha aquele pet food que a gente conhece em casa. Dentro desse processo, a gente precisa produzir vapor a partir da queima de uma biomassa, no nosso caso, que é a lenha do eucalipto. A água que a gente utiliza ali, que abastece essa caldeira, que vira vapor para produzir o cozimento lá na fábrica, ela
há tempos atrás ela saía de uma temperatura de 40 graus aproximadamente, que era a temperatura de entrada, até chegar a 100 graus, a energia necessária, a queima necessária de combustível era enorme, né? E a gente veio, então, melhorando esse cenário através de um retorno do condensado. Então, esse retorno de condensado ele tem dois fatores. O primeiro, economia de água. O segundo, economia de lenha. Por quê? A cada 6 graus a mais que eu aumento a temperatura de entrada da água na caldeira, para chegar no 100%, para virar vapor, a cada 6 graus que eu aumento na entrada dela, eu economizo 1% de lenha. Então, é um movimento que tem dupla função, né? A economia de água, então eu não preciso ficar repondo água, porque essa água percorre um circuito fechado, e já vem junto com isso o benefício também da gente economizar lenha, né? Há alguns anos atrás, então, essa água entrava a 40 graus e hoje ela entra a aproximadamente 90 graus. Então, o range que a gente tem para chegar em 100% é muito menor, precisa queimar menos lenha, menos consumo, a gente também preserva o meio ambiente dessa forma. E, somado a isso também, então, 45% de retorno de condensado, de aumento nesses últimos anos. E, por fim, mas não menos importante, o projeto Guarda-Chuva, que é um projeto de captação de água de chuva, quem passa ali próximo da empresa consegue ver, inclusive, com um aumento bastante significativo nos últimos anos, onde a gente utiliza essa água para fins secundários. Então, a gente utiliza na descarga nas bacias sanitárias, a gente utiliza no lavador de caminhões, a gente utiliza para limpeza de pátio externo, irrigação e várias outras funções. Isso tudo somado levou a gente a um resultado muito interessante de 21 a 24, onde a gente saiu de um consumo saímos de um consumo de água de aproximadamente 160 mil metros cúbicos no ano e a gente trouxe ele para 143 mil metros cúbicos, uma redução de 10,8%, bastante significativa, principalmente por um outro fator que também está no gráfico. Nós crescemos, a empresa cresceu, produziu 8,3% a mais. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê um desafio ainda maior. Uma empresa que não está crescendo, reduzir água já é desafiador. Uma empresa em crescimento, conseguir reduzir o volume de água é algo bastante relevante. Então, esse foi o cenário que a gente encontrou aqui, né, que a gente conquistou de 21 a 24 principalmente. Ao longo desse tempo todo, né, a gente tem, agora mais recentemente, uma média mensal de economia de água superior a 7 milhões de litros. Então, todos os meses, a partir dessas várias iniciativas que eu citei, a gente economiza mais de 7 milhões de litros de água. Além disso, essa economia e essa substituição representa hoje algo em torno de 38% de toda a água utilizada. Então, de toda a água que nós utilizamos nos processos, 38%, mais de 1/3, já vem de fontes alternativas, o que também reduz ali a pressão e o estresse sobre o lençol freático. E no acumulado, esse é um dado também fechado em 2024, até 2024, a gente já conseguiu deixar de utilizar mais de 670 milhões de litros de água potável. Tá? Então essa é a conquista que nós tivemos ao longo desses últimos anos. Com relação ao ano de 2025, de uma forma mais específica agora, a gente conseguiu avançar muito com relação ao projeto Guarda-Chuva. A gente vê que a gente recuperou um pouquinho de volume que a gente havia deixado de conquistar ali em 2024. E a gente sempre se aproveita muito bem através do índice de chuvas, daquilo que a gente tem disponível de uma forma natural, né? Para aqueles fins que eu já comentei com vocês. Aqui é o indicador de consumo absoluto de água primária, e aqui eu chamo a atenção, por isso até eu trouxe o dado de 2025 de uma forma segregada. O ano passado a gente teve um desafio enorme, que foi a ampliação, a duplicação, né? A gente dobrou o volume de produção da fábrica Wet, que é a fábrica que faz os sachês e os patês. E ela demanda de bastante água. Então a gente fez um primeiro semestre bastante interessante, né? Muito próximo da meta, que era muito desafiadora, e quando chegou no segundo semestre a gente teve bastante dificuldade, né? A barra em laranja mostra o consumo e a barra em azul mostra a meta. E por que eu trouxe isso de uma forma muito transparente para vocês? Para a gente entender que há altos e baixos. Essa jornada ela não é feita só de conquistas, né? Em algum momento a gente tem que rever processos e entender como a gente pode trazer uma contrapartida à altura daquele consumo excessivo que nós tivemos. Então a fábrica ampliou, dobrou de produção no ano passado,
e a gente teve esse desafio no segundo semestre, e a gente acabou por não cumprir a meta de redução que a gente tinha no ano passado. Tá? Aqui a gente vê o nosso compromisso, a gente tem um compromisso de reduzir em 50% o volume de água consumida até 2030, né? Então a gente assumiu esse compromisso com base em 2021 e a gente veio numa evolução muito interessante até 2024, como eu comentei. Agora em 2025 a gente perdeu um pouco de terreno, mas a gente já tem projetos e contrapartidas à altura para a gente continuar nessa busca pelos 50%. Fica muito claro aqui, né? Até 2024 então, veio essa demanda maior da fábrica UET e a gente tinha a proposta de um projeto que seria uma contrapartida à altura para que a gente não tivesse esse quadro de retrocesso aqui. Isso não aconteceu, a gente não conseguiu executar esse projeto no ano de 2025 e ele está previsto agora para 2026, por isso a gente espera cumprir com essa evolução. Consumo relativo, né, ao longo do ano, então é mais um indicador que eu comentei com vocês, que a gente acaba acompanhando. Esse ano a gente bateu um recorde muito positivo no consumo relativo, então a gente fechou, esse é o gráfico, né, e a média desse gráfico é 0,15, ou seja, para produzir 1 tonelada de pet food hoje, a gente precisa apenas de 150 litros, o que é algo extremamente positivo. Lembrando que esse indicador já foi ali de 0,5, 0,6, já precisou de 600 litros para fazer 1 tonelada de alimento, hoje a gente precisa apenas de 150. Tá? E na fábrica UET, né, o próprio nome já diz, UET, úmido, molhado, enfim, a gente precisa de um volume muito maior, porque são os patês e os sachês, que são alimentos úmidos, mas também atingindo o objetivo que a gente traçou ao longo do ano. Aqui a evolução nos últimos 3 anos, então o consumo absoluto de água nas 2 fábricas e também na caldeira, né, essa evolução, tudo que a gente mede e a gente acompanha para que a gente possa ter todos aqueles resultados. Aqui mudando agora, trazendo para as metas 1 e 2, lembrando que a gente não assumiu esse compromisso, mas naturalmente a gente entrega, que nós temos uma estação de efluente, né, de tratamento de efluentes ali na nossa operação, que trata 100% do efluente doméstico e também industrial. Então aqui a gente também tem a evolução ao longo dos anos, desde 2021, a gente veio também numa queda bastante acentuada no volume de geração de efluente. Em 2025, muito pela fábrica UET também a gente acabou retrocedendo um pouco, mas assim que esse projeto entrar, a gente já consegue recuperar tudo isso também. Tá? Aqui mais um dado de volume do efluente sanitário. Lembrando uma informação importante, deixa eu ver se estava no último slide, não, então vai estar no próximo, está aqui. A gente tem os 2 efluentes que são tratados, né, e a exigência legal que nós temos é de 80%. E importante dizer que nós fechamos o ano passado com 97% de eficiência no tratamento para o efluente industrial e 87% de eficiência no efluente sanitário. Então, muito acima dos 80% exigidos por lei. O Luizinho sabe bem do que se trata, o desafio que é você trabalhar com esse alto percentual de tratamento do seu efluente. Quando a gente vem para a meta 3, projetos em áreas sob estresse hídrico, nós não estamos numa área de estresse hídrico aqui, tá? Mas é onde a gente desenvolve, onde nós estamos e onde nós desenvolvemos todo o nosso trabalho. Então, como eu disse, em parceria com a ONG Rio Pai do Vivo, Projeto Nascentes, Óleo Amigo, Santa Cruz Mais Verde e Projeto Cardume, né? O Luiz vai trazer, imagino, algumas informações adicionais. E para além deles, o Não Pile Recicle, né? Uma coleta de pilhas que a gente tem na cidade há alguns anos. Foram mais de 5 toneladas de pilhas que já foram coletadas e destinadas corretamente. E o nosso gibi de educação socioambiental, chegando agora à 14ª edição, foram mais de 400 mil crianças beneficiadas com esse projeto ao longo desses últimos 10 anos. No ano passado a gente foi agraciado com o reconhecimento do Pacto Global, nível Brasil, né, dentro da Rede Brasil. Então, por todo esse trabalho que eu trouxe uma parte dele aqui para vocês, hoje, no ano passado a gente foi reconhecido, então, como um destaque no Movimento Mais Água, por todo esse trabalho e tudo que a gente vem conquistando ao longo dos últimos anos. A gente esteve lá em São Paulo para receber esse troféu, foi muito bacana. E para a gente caminhar aqui para o encerramento, vou pedir mais 2 minutinhos, eu sei que eu já extrapolei o tempo. Eu trouxe alguns índices aqui de Santa Cruz. De uma forma geral, quem já me ouviu em algum momento, trazendo outras informações, sabe o quanto eu acredito que nós somos privilegiados
né, por estarmos e sermos santacruzenses. É uma coisa que eu acredito de uma forma muito verdadeira e profunda. E quando a gente fala de Agenda 2030, e aí os dois principais ODS, o ODS 6 e o ODS 14, e a gente olha para o cenário de Santa Cruz, né, dentro desse índice de desenvolvimento sustentável das cidades, a gente vê que Santa Cruz ocupa uma posição de destaque. Há muitos outros desafios, é um fato, mas com relação ao tema central de hoje, a gente é destaque, a gente ocupa de uma forma geral a posição 680 em mais de 5.500 municípios brasileiros, né? E vocês podem ver que tanto o ODS 6 e o 14 está em verdinho, que significa que a gente está numa faixa muito alta de atendimento, né? E somos destaque de fato. Com relação à população atendida com esgotamento sanitário, índice de tratamento de esgoto, população total atendida com abastecimento de água e esgoto tratado antes de chegar ao mar, rios e córregos, muito disso, trabalho que o Luizinho também realiza dentro da Savesp, tá? Aquele gráfico que está ali mostra com destaque, ó, entre os 3 maiores estão ali os 2 verdinhos, que são esses que a gente comentou aqui, tá? Para outros, a gente tem desafios maiores aqui no nosso município, tá? Aqui, de uma forma geral, agora a gente sai de Santa Cruz do Rio Pardo e olha para as empresas a nível nacional, para vocês entenderem como há desafios. Por mais que Santa Cruz esteja bem nesses 2 ODS, olha como eles são pouco priorizados pelas empresas Brasil afora. Vida debaixo da água, que é o ODS 14, é o menos priorizado pelas empresas, só 9,9% delas priorizam esse ODS, e água limpa e saneamento está ali também nesse grupo das que menos são priorizadas. Então a gente tem um desafio de mostrar para as empresas, mostrar para as comunidades, para a sociedade de uma forma geral, o quanto esse tema ele é caro. E por que geralmente a gente tem dificuldade? A maioria dos lugares aqui no Brasil ainda não tem escassez hídrica, ainda tem água disponível, e a gente sabe como que o ser humano funciona. É só na hora que ele abre a torneirinha e não cai água, é que ele se preocupa o que ele pode fazer para mudar esse cenário, né? Aqui, ainda nesse recorte a nível nacional, a gente vê como que estão as classificações das metas. Vejam que o cenário é extremamente desafiador. São ali 6, 7, 8 metas, né, submetas, e a gente tem insuficiente, retrocesso, ameaçada. Esse é o cenário para o ODS 6. E aqui para o ODS 14, algo muito parecido, estagnada, retrocesso, ameaçada. Esse é o cenário que a gente encontra a nível Brasil, e é isso que a gente precisa enfrentar todos os dias com as nossas decisões. Não vou me atentar muito a isso, porque também o Gabriel trouxe soluções baseadas na natureza, aquilo que a gente pode fazer e que impacta diretamente a mitigação e a adaptação a mudanças climáticas, por exemplo, redução do risco de desastres, todo o desenvolvimento econômico e social totalmente atrelado a questões de gestão hídrica também, direitos humanos, segurança alimentar, a segurança hídrica em si e degradação ambiental e perda de biodiversidade. Seguindo para a conclusão agora, eu comentei algumas vezes aqui que trata-se de jornada, a gente não consegue resolver tudo isso da noite para o dia, então a gente precisa de muita resiliência também, né, para fazer todo esse processo acontecer. E se ainda não dá para ser exemplo no resultado, que a gente seja exemplo no esforço, que a gente nos coloquemos a agir para fazer tudo isso acontecer. E há um ditado, um provérbio chinês que fala que o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O próximo melhor momento é exatamente agora, que a gente faça a ação e a gente consiga mudar esse cenário. É isso, peço desculpas por extrapolar o tempo e agradeço muito a atenção de vocês. Antes do intervalo, nós vamos abrir aqui os 5, 10 minutos para a pergunta de todos vocês. Eu ouvi aqui o extenso material de projetos que a empresa Special Dog tem realizado em sua atividade, e já gostaria de adiantar a primeira pergunta para eles: quais seriam os canais de contato para que empresas, ONGs, assim como, por exemplo, o Rotary Clube Renascentes, cujo foco é justamente na área ambiental, possam utilizar através das Special Dogs, com seus profissionais da área, para que possam oferecer condições para que eles também possam executar projetos semelhantes. Obrigado.
Bom, se tem uma característica comum aos departamentos de meio ambiente e de sustentabilidade, é a abertura, né? Somos extremamente abertos, acessíveis, para que a gente possa trocar e construir. Parte da minha entrega de negócio, do meu departamento, é exatamente a gente conseguir ampliar a consciência, e isso não se dá de outra forma, senão compartilhando conhecimento, aprendizados e tudo mais. Então, não só eu, como a área de sustentabilidade, a área de meio ambiente, totalmente à disposição para a gente poder construir isso coletivamente, que é a única forma que eu acredito. Inclusive, aproveitando, a gente tem dentro dessa agenda 2030, né, os 17 ODS, e eu costumo dizer que, para mim, os dois mais importantes são o 4 e o 17. O 4, que trata de educação, Luizinho também sabe muito bem disso, as práticas dele estão sempre atreladas à educação ambiental, e isso é importantíssimo, então eu acredito muito na educação como fator de transformação. E o ODS 17, que trata de construção coletiva, parcerias para a implementação. Não dá para o Luizinho conduzir sozinho, não dá para a Special Dog conduzir sozinho, não dá para a gestão pública municipal conduzir sozinho. A gente precisa sempre unir esforços para fazer isso acontecer. Então, não podia ser diferente, a gente se coloca totalmente à disposição para ouvi-los e entender como a gente pode encontrar sinergias. Tá? Está aberta a palavra aos interessados em fazer perguntas, por favor. João Paulo, né? Parabéns, João Paulo. A Special Dog é um exemplo e acredito que muita gente aqui em Santa Cruz deveria seguir, né? Não só grandes empresas, mas todo mundo, em casa, no pequeno comércio, na pequena indústria, na agricultura, né? Então, parabéns, eu vi que vocês já foram premiados. Legal. Eu queria saber, pergunta da história da Special Dog, quando que ela nasceu, né? E sobre aquele gibi, como que a gente consegue? Eu tenho uma neta, né? Então eu fiquei interessada. Porque pergunta assim mesmo eu não tenho, porque foi muito boa a sua explanação. Bom, a Special Dog completou 25 anos agora em fevereiro, né? Então uma empresa relativamente nova, né? E a gente vem conduzindo, inclusive esse ano, é um ano de celebração para a empresa, né? Por mais que tenha completado em fevereiro, é um ano de celebração, e muito do que a gente vai trazer ao longo do ano tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui hoje, né? Com essas práticas, com esse valor da sustentabilidade e tudo mais. O projeto Gibi Turmin Special Dog é um projeto que tem uma década, né? Ele está chegando agora à 14ª edição. A gente sempre tem duas histórias, uma com um foco mais social e outra com um foco mais ambiental, né? São sempre duas histórias. E essa turminha, que são uma turminha infanto-juvenil, ela sempre está resolvendo alguma situação, superando algum desafio e passando uma mensagem. Esse gibi hoje ele chega a 21 municípios, 18 aqui na nossa região, né? Então todas as cidades praticamente aqui do redor, no raio de até 70 quilômetros de Santa Cruz, até um pouquinho mais hoje, eu acho que Itaguaí, quantos quilômetros está de Itaguaí aqui, Luiz? Quase 100 quilômetros. Então até Itaguaí, eu acho que é a mais distante, recebe. Então, anualmente são mais de 30 mil crianças beneficiadas com o gibi, e no total, ao longo dessas 14 edições, mais de 400 mil crianças. Então, é uma ferramenta de educação socioambiental, entregue gratuitamente, e sempre será gratuita, nas escolas, nas secretarias municipais de educação, para que os professores possam conduzir da melhor forma possível os temas que ali estão. A gente sabe que o gibi por si só ele não esgota, né, o tema que está ali sendo contemplado, então a gente conta sempre com o papel do professor, da professora em sala de aula para conduzir isso da melhor forma possível. Depois você me passa seu endereço que eu encaminho uma coleção para você. E quem mais tiver interesse pode me acionar também, que a gente sempre tem uma quantidade extra aí, que não vai para as escolas, que a gente consegue entregar também, tá? João Paulo, né? Parabéns pela sua palestra, fantástico. Eu até hoje não tinha visto uma empresa com um nível de responsabilidade social tão bem executada. João Paulo, pouca gente sabe como a gente se associa a um Rotary Club. Nós fazemos parte de um Rotary Club, existem os associados do Renascentes que estão aqui, e nós temos um custo administrativo para ser associado, muito embora o trabalho seja voluntário.
Mas eu estive aqui pensando que a sua empresa deve ter um grande número de funcionários. 2.000. 2.000 funcionários. E é possível nós criarmos uma associabilidade através da empresa parceira do Rotary para compor os seus associados. Será que a sua empresa não conseguiria colocar alguns teus funcionários, e isso pode ser rotativo, quando ele sair da empresa ou por algum motivo, o senhor pode substituir por outros associados, custear algumas pessoas para ajudar a gente a passar essa experiência sensacional que você trouxe aqui para nós, através do Ecruber Renascentes. Eu agradeceria. Sim, sem dúvidas. É aquilo que eu comentei, o ODS 17, com relação à formalização de parcerias, para que a gente possa construir algo que de fato transforma, né? Então essa soma de atores da nossa sociedade contribuindo para um objetivo comum é o que a gente acredita. Então trago aqui uma abertura para que a gente possa entender como tentar viabilizar tudo isso, para que a gente possa conduzir junto, sem dúvida nenhuma. João Paulo, parabéns, fiquei encantada com a Special Dog. Não imaginava que a empresa desse toda essa importância a esse propósito que vocês têm, né, lá. Eu sou de Lençóis Paulista, irmã da Adriana, que é do Rotary Renascentes. O que eu vi, o que eu percebi é que o propósito que vocês definiram lá atrás foi espontâneo de vocês, sem nenhum incentivo, sem nada. O que eu queria saber é se você tem conhecimento de que haja algum movimento, algum estudo a respeito de um incentivo governamental para que as empresas adotem práticas nesse tipo, para que haja esse impacto tão grande como a gente viu na sua empresa. Porque eu acho que a hora que mexe no bolso, a empresa também começa a se preocupar com isso, né? E um incentivo fiscal, por exemplo, ou qualquer outro tipo de incentivo, se você tem conhecimento, se existe, porque eu desconheço, né, que eu acho que seria também uma ideia legal para pulverizar essa informação e esse trabalho em todas as outras empresas. Tem sim, foi comentado há pouco sobre algumas questões municipais, né? A questão acho que do IPTU verde, essa é uma possibilidade a nível local, municipal, mas a gente também tem a possibilidade de acessar financiamento verde a partir, por exemplo, do Fundo Clima. O Fundo Clima é uma iniciativa, né, uma plataforma do governo federal que disponibiliza verba, investimento a baixíssimo custo, né, para empresas que têm interesse em desenvolver essa agenda. Lógico que o projeto precisa ser muito bem elaborado, muito bem construído, né, e bem amarrado para que acesse a esse tipo de verba. Mas esse é só um exemplo, mas há outras possibilidades a nível de governo estadual também, para que a gente possa fomentar essa agenda e desenvolver. Então, existe sim, se a gente pesquisar, a gente encontra bastante coisa que torna esse processo mais acessível. Não foi o caso da Special Dog, de fato, a gente fez esse movimento, iniciou esse movimento há 10, 11 anos atrás, né? E desde então a gente nunca acessou esse tipo de financiamento. É algo que a gente está de olho, né? Hoje a gente tem já, devido a essa década de construção, né, de iniciativas, a gente tem algo muito robusto para comprovar, né, estruturar muito bem o projeto para acessar esse tipo de financiamento. Então é algo que a gente está de olho nesse momento, mas que está acessível para todo mundo. Precisa de projeto, sem dúvida. A amarração é com projeto. Então você precisa entender de que forma você pode impactar positivamente. A priorização, por exemplo, foi feita. Eu entendo que a minha empresa ela pode impactar via ODS 12, que é a gestão de resíduos, né? O que eu vou fazer a respeito de gestão de resíduos na minha empresa? Olha, está aqui, eu faço um projeto, é esse o meu compromisso. Acessa o Fundo Clima, por exemplo, para entender o quão robusto é esse projeto, quanto ele está bem amarrado para acessar esse tipo de verba. Então tem amarrações. Alô? Uma coisa mais permanente, tipo um incentivo fiscal no sentido de todo ano você tem um desconto em algum imposto. Isso não tem.
Não, desconheço pelo menos, precisaria pesquisar melhor, mas eu desconheço algum benefício nesse sentido. Alô, oi, primeiramente parabéns, João Paulo, muito bom. Eu sou a Rosane Novaes, nós somos de Santa Bárbara do Oeste e eu estive na Eco 92, fiz parte dos 490 educadores ambientais do mundo. E quando eu vejo essas práticas, me enche o coração de esperança, sou rotariana também, né? E eu queria que você nos visitasse, Santa Bárbara do Oeste. É um pouquinho longe, mas você tem tudo para estar com a gente lá. E essas cartilhas também, como eu sou educadora ambiental, eu vou querer como a nossa amiga Adriana. Parabéns, parabéns à empresa e parabéns a todos aqui, ao Luiz principalmente, por esse evento. Está sendo muito bom. Obrigada. Muito obrigado. O ano passado eu estive na COP 30 no Pará, então em Santa Bárbara do Oeste, um pulinho. Oi, João, tudo bem? Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, você pelo seu trabalho, da sua equipe, também da Special Dog. Eu achei muito interessante as considerações que você fez a respeito de meta relativa, meta absoluta. Isso mostra uma maturidade muito grande assim da empresa, né? Eu trabalho na área de sustentabilidade corporativa, então assim, para quem é da área sabe o quanto isso é importante. E até como forma de benchmarking, né, como eu trabalho em uma indústria, eu achei muito interessante esse projeto guarda-chuva que você apresentou e eu queria entender um pouquinho melhor. Assim, pelo que eu entendi, é um projeto de captação de água de chuva, mas também, né, para quem trabalha na indústria, sabe que existem algumas limitações nesse sentido, em questão de qualidade da água, talvez algum tratamento prévio. E hoje, né, na empresa onde eu trabalho, a gente tem algumas dificuldades nesse sentido. Então, eu queria entender se vocês têm alguma estação de tratamento de água para tratar essa água antes de ir para o processo, como que isso é feito, como que a gente poderia implementar isso. Ótimo, excelente pergunta. A gente tem o projeto guarda-chuva, ele acontece, e lembrando que o guarda-chuva é o guarda-chuva sem hífen, porque é o fato de guardar a chuva, né? Então, inclusive, o símbolo é um guarda-chuva de ponta cabeça, remetendo a reservar a água da chuva. E a gente implementou ele desde 2016, ele acontece. Quando eu assumi a área de sustentabilidade, a gente já tinha vários tanques de armazenamento de água de chuva. Então já havia essa captação de alguns telhados e os tanques, boa parte deles estavam disponíveis. O investimento tinha sido feito, né? Inclusive a gente tinha tubulações capilarizando a entrega dessa água, porque eu preciso captar naquele tanque que está logo ao lado do telhado, e aí eu preciso capilarizar a entrega para os pontos de uso, né? Essa é a ideia central, para que você consiga aproveitar da melhor forma possível. E esse era um ponto desafiador daquele momento para a gente ganhar escala. Não sei se você viu no gráfico, reparou no gráfico, começa incipiente, né, a quantidade de água que a gente conseguia reutilizar, apesar de uma capacidade enorme de captação, o reuso era pequeno, e a gente começou a escalar a partir ali de 2000, se não me falha a memória, 2019 só. Por quê? Esses tanques, por mais que eles estivessem anexados ao telhados de galpões, armazéns, né, fazendo a captação dessa água, a maioria das vezes, essa água que vinha desses telhados era uma água suja, com muita fuligem, com matéria orgânica e outras questões, né? E quando a gente tentava utilizar, a gente via uma qualidade da água muito baixa. E aí a gente tinha problemas e isso não foi para frente durante muitos anos. Quando a gente assumiu, a gente revisitou a distribuição desses tanques e a gente realocou esses tanques em pontos de captação com telhados longe de fontes de matéria orgânica, por exemplo. Então, a gente tem exaustores nas fábricas. Esse exaustor, por hora, né, em alguns momentos, ele acaba soltando um pouco de matéria orgânica no ar, né, de uma forma por cima do telhado. A gente entendeu que esses locais não eram os melhores locais para a gente fazer a captação de água. Então, a gente fez a substituição. A gente também amarrou toda essa realocação dos tanques à precipitação. A gente pegou os 20 últimos anos, isso lá em 2016, os 20 últimos anos de precipitação aqui na cidade. Mínima, nominal e máxima. E a gente fez o cálculo por área de telhado para também entender a vazão e quanto teria de disponibilidade dessa água.
Feito tudo isso, a gente readequando, a gente ganhou muito em qualidade de água, que a água estava em melhor condições, a gente não tinha um desafio tão grande como no início, e a gente passou então a clorar a água. Esse é o movimento que a gente faz, a gente traz todos eles para um ponto central e consegue clorar essa água num ponto e redistribuir, capilarizar a partir desse ponto. Esse era um desafio que a gente tinha no início, né? Para lavar o caminhão não há um problema, talvez para irrigação, para a limpeza de um pátio externo não é problema, mas a partir do momento que a gente usa quase que 100% na bacia sanitária, eu preciso garantir que essa água esteja em boas condições. Então a cloração veio e ajudou a potencializar as possibilidades de uso dessa água. Então ao longo desses anos foi esse o trabalho que nós fizemos. Utilizar de dados históricos, né, com relação à precipitação, toda a metragem de telhado para a gente entender onde alocar, qualidade da água que porventura seria produzida nesses telhados e também fazer a cloração, trazer tudo isso num carrossel, num ponto central onde clora para que a gente possa redistribuir essa água, tá? Então são vários pontos ao longo da empresa, cada um com alguma particularidade, uma vazão muito alta, outra uma vazão menor, mas boa parte dos telhados da empresa hoje tem a capacidade de captar água de chuva. Inclusive mais um ponto, hoje a gente usa uma mínima parcela, né? Tem um potencial muito maior de estar utilizando, inclusive, um dos projetos que eu comentei, que vem como contrapartida para a gente conseguir avançar, né, na redução do consumo absoluto de água, é um projeto que vem para suprir o período de estiagem aqui na nossa região. Então a gente pega ali de abril, maio até setembro, a gente tem pouca precipitação. Com pouca água disponível, eu não consigo usar água de chuva. Aí entra a reutilização do efluente industrial tratado, que tem ali seus 97% de eficiência, né, na remoção de matéria orgânica, com mais um tratamento terciário, que é o que a gente está implementando agora, deve sair esse ano, né, Mari? A gente consegue, então, ter uma água de excelente qualidade para utilizar nesse intervalo. Porque ao longo do ano não compensa, é uma água mais cara do que a água de chuva. Mas quando não tem água de chuva, a gente coloca a água de reuso do efluente industrial tratado e aí tem um potencial ainda maior de substituição. Tá? Muito bem, vamos encerrar nesse momento as perguntas. Queremos agradecer mais uma vez o João Paulo Figueira pela sua participação no nosso workshop. Eu digo que não é à toa que no mercado cada vez mais competitivo, profissional, ele está há 19 anos na empresa Special Dog, que mostra toda a sua competência na sua atividade profissional, claro, graças a toda a sua equipe. Como forma de agradecimento à participação do João Paulo, nós gostaríamos de, mais uma vez, através das nossas palmas, fazer a nossa homenagem, reconhecendo a sua brilhante participação nesse momento. Muito obrigado.